Olá, eu sou Luciana, advogada especialista em Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos conversar hoje sobre contratos, cláusulas, né? Vários clientes me perguntaram que utilizam software RP, né, software de gestão, e precisa saber que tipo de cláusulas deverão estar contempladas nos seus aditivos. Então, para auxiliar esse público, eu fiz um resumo de minimamente quais são as principais, né, preocupações do empresariado nesse momento de aditivar seus contratos. Primeira cláusula, qualificação das partes, né, é necessário identificar o KNAI do prestador de serviço, né, caso ele faça esse contrato com o operador de serviço, a empresa que desenvolve e implanta o RP dele. É preciso ele saber identificar que tipo de KNAI esse prestador de serviço está cadastrado, está desempenhando, né, na verdade. E a segunda cláusula seria também a autorização de subcontratação, se a empresa contratante autoriza a contratada a subcontratar, né? Vamos supor, ele deseja armazenar os dados da empresa contratante na nuvem, em um AWS. Então, o contratante precisa autorizar, né, fazer uma regra de negócio, se vai decidir autorizar ou não o operador a realizar a subcontratação. Um exemplo. Próxima cláusula, a forma como os dados serão tratados, né? A empresa contratante, ela tem essa obrigação de definir agora por escrito a forma como os dados serão tratados, né? De que maneira, né, a empresa contratada vai manipular, coletar os dados. Até poderá sugerir também a questão da subcontratação, né? Pode-se convencionar também dessa forma. A definição da base legal, né? Depois de feito todo o mapeamento das atividades daquela empresa, a empresa que contrata, ela que tem a obrigação de definir a base legal específica para cada atividade de tratamento. Vamos supor, ela está manipulando dados de seletistas. Então, é necessário, no mapeamento e no contrato, estar estipulado que cada atividade relacionada aos seletistas, em geral, está vinculada à base legal e execução de contrato. Então, é necessário agora registrar esse ponto também da hipótese legal. E tudo isso tem que estar muito bem definido a finalidade do tratamento. É necessário agora se atentar ao princípio da minimização. Não se pode mais coletar informações excessivas dos clientes, de consumidores. A categorização dos dados, né, está muito bem definida a separação de dado pessoal e dado sensível. Né, o dado pessoal, por exemplo, CPF, nome, endereço, CEP, isso é um dado pessoal. E o dado sensível, biometria, reconhecimento facial, opção de gênero, opção religiosa, filiação a sindicato e por aí vai. Né? Exames, né? Dependendo de alguns exames serem muito delicados, né? Exame HIV, por exemplo, né? Então, são questões sensíveis que merecem um tratamento específico agora com a vigência da LGPD. Um canal de atendimento aos direitos dos titulares. Agora a empresa precisa ter muito bem desenhado esse fluxo, como será o atendimento, né, em relação aos dados pessoais de cada consumidor, de cada cliente, de cada parceiro de negócio, porque existe um prazo
que é necessário responder ao titular naquele prazo para não gerar uma denúncia no site da ANPD, né? Então, tem que ficar atento também com isso. O controle de acesso aos dados, a RP precisa definir quem terá autorização para determinados tipos de dados, agora tem que estar muito bem definido em contrato também. Os registros de logs, né, quem terá acesso, quem terá autorização, acesso a banco de dados de terceiros também, precisa agora estar muito bem desenhado. O fluxo de toda a gestão do consentimento, na autorização desse acesso, é necessário responder ao titular também a questão da retirada do consentimento e demonstrar a ele que foi retirado também depois daquele prazo específico. Cláusulas também que contemplem a responsabilidade solidária, direito de regresso. Relatório de impacto, né? Dependendo da atividade, se for uma atividade muito sensível, é necessário agora e obrigatório fazer o relatório de impacto e gerar evidências para uma possível fiscalização, que pode ser tanto pelos órgãos do consumidor quanto pela ANPD, Senacom também são autorizadas, Ministério Público. Notificação de incidentes de dados pessoais, né? É preciso agora a empresa ter um fluxo muito bem desenhado de como irá resolver o incidente, né? O vazamento, para evitar montagem de última hora de sala de guerra. Isso impacta em custo, né? Em atraso nas atividades, que poderá o banco de dados ficar suspenso, retido, para poder que isso seja resolvido. Isso impacta em venda, em custo, em uma série de fatores. A empresa agora precisa definir em cláusula a política de descarte, como será o descarte dos dados depois daquele prazo específico identificado na hipótese de base legal anteriormente que nós falamos. Auditorias e inspeções. A empresa contratante agora precisa ter a garantia que vai fazer auditoria periodicamente na empresa contratada, inspeções, precisa estar bem definido. E, por fim, o encerramento de atividades, né? Porventura haja uma rescisão contratual, de que maneira a empresa contratada irá devolver esses dados tratados, né? Dados pessoais, dados sensíveis para a empresa contratante, né? Fique atento. Era isso. Espero que goste. Até breve.